Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Segue o Plano, trazendo aqui para vocês agora três dos principais erros que todo iniciante na Bolsa de Valores comete, tá? Eu falo por mim porque eu mesmo cometi os três. Então fique comigo até o final, eu tenho certeza que vai agregar bastante para você, investidor e investidora. Bom, seguindo para o vídeo, eu sempre comecei a planilhar e analisar todas as informações que eu tinha para chegar em qual seria realmente a ação, o fundo imobiliário que me traria o maior retorno. Então, sempre ali achando que eu iria acertar o C da mosca e tiraria ali em uma tacada só um grande lucro. Quanto mais eu parava para analisar, eu pouco realmente tinha a experiência de iniciar investindo. Então a dica que eu dou é entre de cabeça ou coloque os pés pelo menos, mas inicie essa jornada rumo à liberdade financeira com ações. Comece mesmo com pouco e eu sei que ao longo da sua jornada, assim como foi comigo, muita coisa vai ser mudada, vai ser esclarecida. Então não espere saber tudo para iniciar nos investimentos. Então, por exemplo, eu pesquisava todos os fundos imobiliários, qual que era o segmento, o ranking de cada um deles, qual era a cotação atual, qual era o rendimento, o dividend yield, P sobre VP. P sobre VP é quanto essa ação está barata, né? O mais próximo de um ali é realmente o quanto ela vale e sempre que tiver abaixo ela está descontada. É como se nesse caso, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui que está em azulzinho, ó, do BTRA11, ele está a 0,76. É como se você comprasse uma nota de R$ 100 a R$ 76. Essa é a ideia de desconto, tá? Só para ficar fácil para quem está iniciando também. Então eu fazia várias análises, buscava saber quantidade de imóveis, qual que estava compensando no valor, fazia contas para saber qual que realmente estava barato, sem entender tão profundamente o fundamento de cada empresa realmente para ter uma noção clara, tá? Isso aqui eu estou falando como iniciante, investindo meu tempo. A princípio não havia colocado nada ainda nos investimentos, mas me dedicando em entender através dos números quais seriam as melhores ações para iniciar. Por fim, fui criando outras planilhas, vendo rendimento, vendo o que valeria a pena, até o momento que eu resolvi iniciar. Então eu lembro que eu conversando com um amigo que já investe há mais tempo, peguei várias dicas, então eu quis fazer minha carteira inicialmente com fundos imobiliários, uma parte do setor elétrico, bancos e outras empresas, seguradora. Então, inicialmente o plano perfeito seria esse, né? Então eu peguei, se eu não me engano, foram 12 ativos para fundos imobiliários, 2 do ramo de energia, 2 do ramo bancário, aí 4 outras empresas, né? Usiminas, Suzano, Pets, Unipar e a seguradora Porto Seguro, né? Então a intenção era iniciar a minha carteira com essas empresas. Conversando com esse meu amigo, ele me perguntou: você vai iniciar investindo quanto? E aqui entra no segundo grande erro de todo iniciante. O segundo grande erro de todo iniciante é querer investir em muitos ativos com pouco recurso ainda. Então não tem problema investir com pouco recurso, mas se você investe com pouco recurso em muitos ativos, fica extremamente pulverizado. Então, por mais que uma empresa pague bem, você não vai receber por não ter tantas cotas desse ativo. Então eu saí de 21 ativos a princípio para estes 6 aqui, ó. Então eu falei que eu gostaria de investir iniciando com R$ 4.000. A sugestão do meu amigo foi justamente essa, ó, pegue 3 fundos imobiliários e 3 empresas que a princípio estavam descontadas. Então foi o que eu fiz, fatiei aí os 4.000 em 6 ativos, 666 e 66 para cada. Essa foi a quantidade de cotas que eu iniciei. Claramente, eu não tinha uma estratégia definida para mim, tá? Então, como perfil de investidor aí, eu estava iniciando muito pelo que eu estava aprendendo, vendo, e eu sei que tem muita gente assistindo e partindo daí também. Não tá errado, tá? Eu sei que na medida que você for investindo, você vai aprendendo, vai adquirindo mais conhecimento, você vai tendo realmente uma ideia de qual seria a sua estratégia perfeita. Não existe estratégia certa e errada, existe aquilo que te tira o sono e aquilo que não te tira o sono.
sono. Então, se a sua estratégia que você está montando ali, elaborando, ela não vai te tirar o sono, perfeito, segue ela, vai adiante, segue o plano, e eu tenho certeza que lá na frente você vai colher os resultados. Agora, se você não suporta uma oscilação do mercado, hora está muito alto, hora está muito embaixo, então aí eu te aconselharia a ficar mais em cima de renda fixa, até mesmo FIIs, se bem que no momento que eu estou gravando esse vídeo, FIIs está numa queda violenta. Eu saí daqui, comecei a fazer análise, querendo colocar outros ativos, então o que está de verdinho aqui eu já tinha, né? O que está em branco eu só estava sondando, então comecei a sondar um pouquinho sobre a Vale, Taesa, Sanepar, AES Brasil, Copel, Engie, HGLG11, enfim, comecei a olhar onde investir os próximos meses, enfim, fui fazendo outras projeções, então aqui já era um outro período da carteira, eu já estava com 5.100 investidos, já tinha adquirido outros ativos, então aqui eu já tinha 7 Vale, por exemplo, 7 cotas da Vale, aqui eu já tinha adquirido a ESB Brasil, 11 cotas que eu não tinha anteriormente, enfim, era isso, eu acho que os aportes que eu havia feito, então eu colocava aqui, né, aporte e expectativa, na mais nova eu já tirei essa questão de expectativa, né, coloquei somente o valor de aportes, porque a estratégia que eu sigo não é de ver em valor, mas a quantidade de cota. Então, para mim, valor é muito aquilo que o Barsi diz, que é muito ego, mas a quantidade de cota realmente é o que vai trazer retorno financeiro para o meu bolso, mediante os pagamentos de cada empresa, né? Então, o foco vai ser sempre número de ações. Então, aumentar número de ações. Seguir fazendo outras análises. Algumas mudanças aqui nesse período aconteceram na minha carteira. A primeira era eu queria tirar tudo que era FIIs, eu não queria investir mais em FIIs. Então, eu comecei a vender e vendi a maioria com lucro, só teve um que eu não vendi com lucro que eu carrego até hoje, que é o Tord 11, porque com a queda dos FIIs também caíram bastante, e aí com isso eu consegui investir também esse valor e reverter em outras ações. Hoje todo o meu capital ele está em ações e renda fixa. Renda fixa é mais para segurança mesmo, para não precisar vender algum ativo correndo e perder dinheiro com isso. Eu lembro que nesse período também eu vendi Unipar com lucro, então aqui eu fazia outras análises, quais eram os preços tetos das ações que eu estava com interesse ou comprando, enfim. Comecei a olhar outras empresas também, já tinha estudado a questão de outros FIIs também, aqui tudo estava muito em pesquisa e em ordem, se eu fosse colocar qual que eu colocaria na minha carteira, enfim, aqui é muito análise, né? Eu acho que quando você está iniciando, você quer analisar mesmo, você quer conhecer cada vez mais sobre os ativos, e aqui essa é de fato a minha carteira, tá? Hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, a minha carteira está exatamente nesse padrão aqui. De tudo que eu tenho planejado para minha carteira, para ela ser realmente completa do jeito que eu gostaria que ela fosse, ainda não tenho um investimento em simplesmente 2 ativos, que é de criptomoedas, então eu quero sim iniciar investindo em Bitcoin e Ethereum também, quero estar com presença nessas 2 moedas. Em fevereiro eu incluí investimentos no exterior, então através de outra plataforma, eu uso a Nomad, eu comecei a investir na Google, Micron, na Coca-Cola, Johnson Johnson, Amazon, Bank of America. Então aqui eu coloquei R$1.000, que se transformaram em 196,65 dólares com a cotação que eu peguei. Então eu tenho exposição a empresas brasileiras, vários setores, energia, tenho Tord até ele chegar muito próximo, pelo menos, do valor do meu preço médio, que hoje está em 7,27. Enfim, depois eu vou liberar esse ativo. Para mim não tem problema nenhum, esse dinheiro está parado, e eu sei que depois que chegar próximo disso aqui, eu vou estar realizando, mesmo com um pouco de prejuízo, se for o caso, mas vou reverter em outros ativos melhores. Essas são as minhas posições, são essas a quantidade de cotas que eu tenho hoje na minha carteira. Se você me perguntar, Oscar, qual que é o seu objetivo hoje em quantidade de valor investido, em ações, eu vou dizer que em quantidade de valor investido eu tenho algumas metas, sim, não adianta eu ser hipócrita de falar que não. Eu tinha um sonho de chegar a 10k, depois eu queria muito chegar a 20, tô quase chegando a 30, mas meu maior sonho de todos é chegar a 100k investido. Mas ainda tenho como prioridades ter 1.000 cotas de cada investimento, tá? Então eu quero muito que minha carteira, quando eu olhar, ele parta de 1.000 cotas para cima.
tá? Então quero muito chegar ainda esse patamar de ter 1.000 cotas. Usiminas eu tô quase, né? Aproveitei o valor que tá, ainda caiu mais, mas eu não tenho para aportar ainda. Não vejo a hora de receber para colocar mais um pouquinho nas ações. Dava para mim ter posto aqui, mas eu preferi colocar em Banco do Brasil com a queda que teve. Então eu pude fazer um aporte muito bacana. Acho que eu nunca aportei tanto quanto eu aportei no mês de março. Aproveitei participação de lucro, tirei uma parte da minha renda fixa para realmente dar um upgrade na minha carteira, tá? Como que eu faço aqui mostrando para vocês, né? Eu deixo aqui um lembrete, só essa linha verde aqui vai mostrar, se eu não me engano, tá no R$ 1.000, então eu quero ter R$ 1.000 em cada ação, né? Então eu coloquei só de lembrete um risquinho aqui. Esse é 1.000 cotas, então eu deixei um lembrete também aqui para chegar nessas 1.000 cotas. E eu tenho também meu plano. Qual que é o meu plano? Meu plano é aportar no mínimo R$ 1.500 por mês, tá? Tô fazendo de tudo para conseguir manter o plano, né? Fazendo um dinheiro extra, fazendo algo por fora mesmo para conseguir levantar recurso e realmente eu conseguir fazer esse aporte de R$ 1.500 todos os meses. Fácil não é, né? E ninguém falou que é fácil, mas eu sei que isso no longo prazo vai fazer uma diferença gigantesca, tá? Então eu quero encorajar vocês a começar. Quando eu comecei, eu não esperava que eu chegaria até esse momento aqui, tá? Então vale a pena começar. Então aqui eu comecei, se vocês começarem a colocar no comentário aí sugestões, o que eu tô fazendo, pode ser que eu dê alguns spoilers para vocês aí de como levantar um recurso, uma grana extra, porque eu sei que não é fácil e investir não tem a ver só com ganhar mais, mas tem muito a ver também com gastar menos. Eu tenho certeza que se você começar a poupar, você também vai conseguir investir cada vez mais por tudo que você vem poupando. Então aqui eu tirei sim recurso da minha renda fixa, mais a premiação que eu tive na companhia de PPR, peguei 100% desses valores. Aliás, da renda fixa eu deixei uma quantidade ainda guardada, mas eu peguei um valor alto até para aportar justamente porque tinha muita coisa barata na bolsa. Com isso, minha média de aporte está em 336. O que significa? Significa que se em algum mês eu vacilar, a minha média ainda vai estar alta. Então isso é o que é importante, né? Eu comecei aqui com 4.310, coloquei 4 no início, como eu comentei, depois eu aportei mais 310, enfim. Daí todo mês eu vim, ó, 1.594, depois eu coloquei 1.479, esse já comportou esse, né? Então o que passou de um já supriu o outro, depois veio 2, 1.500, 2.300. Então, assim, o fato de colocar um pouco mais, eu nunca vou colocar só realmente o que eu travei que ia ser. Eu sempre coloco tudo que dá para eu colocar. Então, se der para eu colocar mais, eu vou colocar mais. Se realmente não der, eu vou colocar o que foi possível colocar. Então, eu sempre vou focar realmente em aportar o máximo. E isso que vai fazer a bola de neve ser gigantesca lá na frente. Beleza, galera? Queria compartilhar com vocês. Não é nem para mostrar realmente, para aparecer, mas mais para incentivar vocês mesmos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha carteira, já deixo bem claro, não é indicação nem de compra nem de venda, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre minha carteira, fiquem muito à vontade. Eu tenho todos esses ativos, porém eu tenho uma participação grande em Banco do Brasil, Klabin e Usiminas, tá? Acho que eu tenho pouco ainda em outras empresas, mas enfim, na medida que for estando barato, na maioria das vezes eu coloco 100% ou divido entre as mais baratas, mas eu procuro investir sim em empresas boas, que eu sei que estão sim descontadas e eu não tenho medo nenhum de fazer isso. Foi justamente por causa disso que eu comprei muito mais Banco do Brasil e Usiminas, porque eu sei que as empresas estão sim muito descontadas e quando vir o boom market aí vai fazer uma diferença gigantesca para minha carteira. Bom, é isso, sem demora, quero aqui apresentar os meus ativos e espero que no próximo vídeo eu abra com vocês aqui, talvez nos próximos vídeos eu possa abrir aqui com vocês a minha corretora e a gente conversa olhando diretamente dentro da corretora, tá bom? Um grande abraço, se vocês têm alguma sugestão de vídeo também, fique muito à vontade de mandar para mim. Eu tô aqui iniciando as gravações e a princípio eu quero responder muitas dúvidas e perguntas e eu também não sei todas as respostas, mas vou correr atrás para trazer as melhores respostas possíveis e oferecê-las para vocês.
tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e ótimos investimentos.